Olá pessoal, nós somos a Virtual Engenharia e este é o nosso Eletroverso. Nós estamos na cena Laboratório de Circuitos Monofásicos. Nesse vídeo a gente vai montar um circuito RL, composto por um resistor e um indutor. Então aqui na mesa eu tenho somente um resistor e tenho o meu amperímetro, meu voltímetro e uma fonte. Mas eu vou desenhar o circuito para a gente ver como que vai ficar. Então, vamos lá. Eu tenho a minha fonte, eu vou ligar no amperímetro, já que o meu circuito RL é série, eu vou ter um resistor, eu vou ter um indutor e vou fechar. Quero colocar também um voltímetro medindo a tensão aqui em cima do resistor e um outro voltímetro medindo a tensão em cima do indutor. Pessoal, agora, como nós temos duas grandezas, uma grandeza que eu vou chamar de R, que é um resistor, que inclusive é variável, e eu tenho uma que é variável também, eu tenho uma grandeza que eu vou chamar de XL, que é o meu indutor. E agora, pessoal, a minha impedância ela passa a ter duas componentes. São a componente que a gente chama de componente real, que é o R, mais uma componente imaginária, que é um JXL. E aí a corrente passa a ser a tensão sobre o módulo de Z. E o que é o módulo, pessoal? O módulo de Z, deixa eu fazer aqui embaixo. O módulo de Z é igual a raiz de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Pessoal, eu falei isso tudo para vocês pelo seguinte, no fim das contas, quando a gente olhar fasorialmente, se a resistência for zero, nós vamos ter uma corrente 90 graus com relação à tensão, 90 graus atrasada. À medida que a gente vai colocando componente resistiva e diminuindo componente indutiva, a gente vai mudando esse ângulo. E não é mais 90 graus. A corrente passa a... Esse ângulo vai variar. E eu vou mostrar isso para vocês na prática. Bom, eu vou aqui pegar aqui um indutor. E vou pegar mais um voltímetro. Estou tentando deixar a mesa mais organizada. Bom, vamos lá. Vamos começar as conexões. Conectar o amperímetro. Então o amperímetro é em série. E agora eu vou fazer a série do amperímetro com o resistor.
Aqui era um cabo preto. Vou fazer um cabo preto. E agora vou colocar os paralelos. Bom, pessoal, está montado meu circuito, tá lá o perímetro, resistor, o indutor, e vamos começar. Eu vou começar, vamos colocar aqui tudo na metade aqui, e vamos ligar a fonte e colocar 100 ohms. Vamos observar aqui fasorialmente. E aí, pessoal, olha só o que a gente começa a observar. A gente começa a observar o seguinte. Corrente e tensão vistos pela fonte. Então, vistos pela fonte, nós temos aqui tensão e nós temos aqui aproximadamente 45 graus de atraso na corrente. Se eu diminuir, então estamos analisando visto pela fonte, pessoal. Então, se eu diminuir aqui o resistor, vejam, eu começo a ter quanto mais eu diminuo o resistor, mais abertura de ângulo tem, mais atraso por causa do indutor. Se eu aumentar o valor do resistor, eu volto. Então, quando os valores forem iguais, eu tenho aproximadamente 45 graus. Mesma coisa se eu diminuir o indutor, a corrente tende a ficar mais resistiva, ou seja, aproximar fasorialmente e vice-versa. Outra coisa que eu quero mostrar, então vou colocar elas aqui aproximadamente iguais de novo. Temos aqui aproximadamente 45 graus, ó, menos 44. E aí, pessoal, aqui nesse ponto, ó, eu tenho tensão e corrente, eles estão em fase. Ou seja, a diferença entre tensão e corrente é zero. Vejam. E aí, a tensão em cima do resistor, ela tem esse valor aqui, 73 com ângulo de menos 44. É a tensão em cima aqui desse resistor que está em série. E a tensão que está em cima do... E a corrente que percorre o circuito é a mesma. É a mesma corrente. Então, vejam, está aqui, ó, 0,361. Que está aqui no meu perímetro. Essa corrente, 0,36 é a mesma corrente que percorre tanto resistor quanto indutor. E vejam a diferença da abertura de tensão. Então aqui a tensão está em fase e aqui a tensão que está no indutor, ela não está, ela está 90 graus da corrente. Aqui eu tenho 90 graus. Se eu somar essa tensão que está aqui apontando para menos 44 com a tensão que está apontando para mais 45, eu vou ter uma soma fasorial dessa tensão com essa tensão. Eu vou dar uma tensão aqui em zero, a resultante é em zero, que é exatamente essa tensão promovida pela fonte.
Então, o que é importante a gente observar no circuito RL? Resistor possui tensão e corrente em fase, indutor com a corrente atrasada 90 graus com relação à tensão, e que eu vario esse ângulo aqui, quando eu vario os parâmetros de resistência e de indutância, eu vario esse ângulo. Quanto maior a indutância, mais para perto de menos 90. Quanto menor a indutância, maior a resistência, mais perto de 0 graus. Que aí passa a ser um circuito predominantemente resistivo. Então, bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso no circuito RL, a questão das tensões, da divisão das tensões e como fica as tensões em cima de cada elemento e a tensão e corrente vistos pela fonte depois que eu vario os valores de resistência e indutância. Então é isso pessoal, um abraço e até a próxima.